Olá pessoal, tudo bem? Roberto, professor de Física. A gente agora vai só fazer um resumo de termometria, para lembrar o conteúdo que já foi visto, certo? Então vamos lá. Termometria, termometria. Metria medida, termotemperatura. Então a gente viu que termometria a gente estuda as formas de medir temperatura, tá? E que danada é temperatura? Aí a gente viu que temperatura é uma grandeza criada para medir a agitação das partículas de um corpo. Tá? Tudo é formado por átomos e moléculas e a gente chama esses átomos e moléculas de partículas e elas não estão paradas, estão vibrando, se agitando de forma aleatória. A gente viu que temperatura foi uma grandeza criada para medir o quanto essas partículas estão se agitando. Quanto maior a agitação, maior temperatura. Menor agitação, menor temperatura. Certo? Então, relembrado isso aí. Aí a gente viu três escalas de medida da temperatura. Só existem essas três? Não. Existe uma infinidade. Só que as mais expressivas, as mais importantes para a gente, pode-se dizer, são essas três. A escala Celsius, que é a nossa, a escala dos países de língua portuguesa. A Fahrenheit, que é dos países de língua inglesa, é a língua comercialmente falada mais importante, a língua inglesa. E a escala Kelvin, que é a do Sistema Internacional de Unidades de Medida. Então, para a ciência, a mais importante é a escala Kelvin. Então, língua portuguesa, nossa, tem que ser a nossa, tem que ter a nossa presente, porque a gente tem que entender como ela funciona e como ela se relaciona com as demais. A inglesa, que é comercialmente falada mais importante, a língua mais comercialmente falada mais importante, e a do Sistema Internacional, que para a ciência é mais importante, que é a do Sistema Internacional, ou SI. Tá? Então vamos lá, vamos relacionar. A gente tem aqui a Celsius e vai relacionar com a escala Fahrenheit. Fahrenheit. Como a gente falou agora há pouco, língua portuguesa com a língua inglesa. Como a gente relaciona? A gente viu que se eu pegar um termômetro que de um lado esteja a escala Celsius e do outro esteja a escala inglesa, a escala Fahrenheit, primeiro, a escala Celsius foi baseada nos pontos de mudança de estado físico da água comum. Então a gente viu que tem a mudança para o gelo, para o congelamento, e a mudança para o vapor. Viu que Celsius se baseou na água e chegou à conclusão aqui que o gelo, o congelamento da água, ele chamaria de zero. E a vaporização da água, vapor de água, vapor, chamaria de 100. Foi a conclusão de Celsius. Como Fahrenheit fez de uma forma totalmente diferente, ele não se baseou na água comum. Então, a gente não vai contar de novo a história, porque a gente já conhece essa história. Então, é só lembrar que ele não se baseou na água comum. Então, os valores dele não tem nada a ver com os da escala Celsius. Quando eu vou olhar para os pontos da escala Celsius, que é na água comum, são valores totalmente diferentes. Então, o zero aqui deu 32. Totalmente diferente. O 100 aqui deu 212. Certo? Aí imagine esse termômetro que de um lado da escala Celsius, do outro a escala Fahrenheit. Você botou para medir a temperatura de qualquer coisa, seja desse 4. Ele vai medir um valor aqui de temperatura. Eu viro para a escala Celsius, está marcado aqui. Eu vou chamar de um terceiro. Viro para a escala Fahrenheit, está marcado aqui, chamado de temperatura Fahrenheit, TF. Então quer dizer que tem dois valores de temperatura diferentes, não é isso? Não. É o mesmo valor de temperatura, só que representado em duas escalas de medida diferentes. É a temperatura do quadro. O quadro não tem duas temperaturas, tem uma temperatura só. Aí eu vou relacionar as alturas.
no termômetro. Vou botar uma régua aqui. Essa altura é igual a essa, é o mesmo termômetro. E essa altura aqui também é igual a essa. Então a gente relacionou as alturas na régua. Lembrando do ΔS no primeiro ano, que a gente botava ΔS, S final menos S inicial. Fim menos início. A gente vai usar essa ideia. Fim menos início. Então, essa altura aqui é fim, TC, menos início, 0. É igual a essa altura aqui. Fim, TF, menos início, 32. Se eu dividir isso por isso, é o mesmo que dividir isso por isso. Então, o que é isso aqui? 100 menos 0. E esse daqui, 212 menos 32. Agora é só organizar a conta. É só simplificar a coisa aí. Lembrando, a gente quer simplificar, não quer complicar. Então, decimal na história só vai complicar. Tá? Tem fórmulas de relacionar aqui que chegam a um decimal. O decimal não ajuda, ele complica. O melhor aqui é a gente chegar a uma formulazinha mais simples. Então vamos lá. Relacionando essa aqui. Tirando o zero, fica TC sobre 100. Igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32, 180. Aqui a relação. Só que a gente quer simplificar. Então, qual é o maior valor que eu posso dividir? Esse. Sem entrar decimal. Aqui, por 20. Tanto 100 como 180 eu posso dividir por 20. É o máximo valor que não entra decimal. Então, aqui fica TC sobre 100 por 20 dá 5. Igual a TF menos 32 sobre 180 por 20, que dá 9. Chegou a relação entre Celsius e Fahrenheit. Foi assim que a gente relacionou. Aqui é Celsius e Fahrenheit. Também viu entre Celsius e Kelvin. Lembrando, Kelvin é a relação do Sistema Internacional, o famoso SI. Né? Kelvin veio 100 anos depois dos dois aí e inventou uma escala de medida de temperatura também, só que ele se baseou no conceito de temperatura, ele não fez experimento, a gente já falou disso, mas vamos falar ligeirinho aqui. Então ele se baseou no conceito de temperatura e para criar a escala dele, também se orientou por uma escala de medida, ele se orientou pela escala Celsius, ele quis se orientar pela escala Celsius, por isso, quando eu relaciono a escala Celsius com a escala Kelvin, como ele se baseou na escala Celsius, ele concluiu que, como temperatura mede a agitação das partículas, se eu for baixando a temperatura, a agitação vai reduzindo, até chegar ao extremo de menor valor possível para a temperatura, um valor absoluto. Extremo, o menor valor possível para a temperatura seria o menor valor possível de agitação. Qual é o menor valor possível de agitação? A partícula está parada. Tem menor agitação do que ela está parada? Qualquer outra situação, a partícula está se agitando. Então, elevou a temperatura. O extremo onde, teoricamente, a partícula para, ele chamou do zero a zero dele. E seria um zero absoluto, porque seria o extremo. Não teria menor valor do que esse, já que a temperatura mede a agitação da partícula. Então, os átomos estarem parados. Lembrando que partículas são átomos e moléculas. Ele mediu isso, fez toda uma conta, chegou à conclusão que esse zero, na escala Celsius, corresponderia a menos 273 menos 273,15. Só que o vírgula 15 a gente abandona, bem pouquinho, não vai fazer diferença. Vírgula 1, sim. Então a gente arredonda para facilitar a conta para a gente. Tá? Aí esse valor seria o extremo onde teoricamente a partícula estaria parada. Teoricamente. Tá? Contou
a partir da escala Celsius, concluiu que se eu vou contar como a escala Celsius, o tamanho do grau é igual, quando na Celsius chega no zero, aqui andou até o zero. Se o tamanho do grau é o mesmo, andou a mesma coisa. De menos 273 até zero, quer dizer, 0 a 273, andou 273. Então, quando na Celsius chega no 100, ponto de vaporização da água, na Kelvin andou 100. 273 foi para 373. Então, o que é esse 373 da escala Kelvin? É eu pegar o 100 da Celsius e acrescentar 273. Está aí a relação. Temperatura na escala Kelvin é pegar a temperatura na escala Celsius e acrescentar 273. Está aí a relação. Ah, professor, mas por que a outra é tão enrolada? Porque Fahrenheit não tinha nem conhecimento da existência de Celsius. Ele não fez a escala dele baseada na Celsius. Ele criou a escala dele. Quando a gente relaciona duas coisas diferentes, vai chegar um negócio estranho nisso. Não tem nada a ver com o outro. Já Kelvin não. Kelvin já veio uns 100 anos depois. Ele conhecia a escala Celsius. Se baseou na escala Celsius. Para que ele vai complicar? Né? Então, a relação é só uma soma. Já é? Até mais, pessoal.